Uma das primeiras palavras que meu pai diz que eu falei, né, era Dida. Estas são cenas inesquecíveis que fazem a torcida do Flamengo ficar morrendo de saudades. Eis Dida, num dos seus gols mais bonitos. O Dida era garoto, veio como das escolinhas. No comando da campanha do Tri, estava um treinador paraguaio com fama de durão. O Amarildo vocês conhecem. O Amarildo é um tremendo jogador. O Amarildo saiu praticamente do Flamengo, e eu o chamava de Pusquinha, porque o Pusca era a sensação do mundo na época. Eu chamava de Pusquinha pelo futebol que o Amarildo praticava, realmente muito bom. E foi mandado embora pelo Freitas, não sei profundamente explicar, por causa de um cigarro. Quer dizer, um craque do nível. Eu acho que o Amarildo foi propositadamente na frente dele e ele não aceitou mais. Não, o Freitas era exatamente. Assim, não gostava, era rígido, fumar nunca. O caso contado pelo ex-jogador Dida define bem o temperamento de Fleitas Solis. De personalidade forte, foi o feiticeiro da Gávea quem lançou no time titular o garoto vindo de Alagoas. Pelos muitos gols que marcou pelo Flamengo, Edivaldo Alves da Santa Rosa, o Dida, ganhou o apelido de um menino de ouro. Dida é o segundo maior artilheiro da história do Flamengo, com 244 gols. 3 deles foram marcados na noite de 4 de abril de 56. Era o terceiro e último jogo contra o América na grande decisão carioca. A verdade é que foi um conjunto, foi um todo que deu. Eu fui o homem que Deus marcou para finalizar, para fazer, sei lá, no momento. Mas o grupo era muito bom, não foi o Dida de maneira alguma que deu tricampeonato. Foi um grupo que era homogêneo e eu tive a felicidade de ter sorte no momento. Eu podia, em outros jogos, não perder tantos gols, poderia, mas naquele não, estava fadado a ser o autor dos gols. E o gol. O segundo gol flamenguista. Henrique. Deixando para Dida, que completou, batendo cruzado na saída de Laércio. Veja aí o baixinho Dida, como ele se infiltrou bem, recebendo o Henrique. Entre 3 jogadores do Santos, a bola ainda bateu no terreno, subiu um pouquinho, passando por Laércio, Flamengo 2, Santos 1. A decisão do torneio Rio-São Paulo teve o Flamengo na partida final a um passo do título. O jogo era contra o Corinthians e bastava uma vitória para os rubro-negros conquistarem pela primeira vez o título do importante torneio. O Rio-São Paulo era na época um tira-teima entre as 2 maiores forças do futebol brasileiro. O Flamengo era o campeão do Rio-São Paulo pela primeira vez na história desse torneio. Eu não quis, eu não estava estudando, não quero não vou mexer com isso não. Só sairia daqui se fosse o Flamengo. Acho que ali foi Deus outra vez, que ouviu, ele vai estar lá e me trouxe para cá. Mas eu não sairia para outro time nenhum na época. Não estou fazendo um drama aqui para elogiar o Flamengo. Estou dizendo que eu não tinha vontade de ser profissional em outro lugar fora da minha terra, a não ser que fosse o Flamengo. O que representa para você o fato de você ter sido um jogador do Flamengo? Bom, primeiramente é o clube que eu sempre fui, e acho que nasci falando do Flamengo. A satisfação é maior. O prazer de jogar para ser profissional é bom, é uma profissão como outra qualquer, mas em defender o Flamengo, aquele clube que eu já tinha no time de botão, quando era garotinho, isso é emoção duplica, triplica até,
E eu me senti honrado e muito feliz em poder ter servido o Flamengo nesse período de 10 anos. Estrearam você e Babá juntos? Contra o Vasco ia estrear eu só, né? Mas na época o técnico Fleitas Solis já achou por bem, eu também achei, depois de passar do fato, que a companhia do Babá, que era meu companheiro do aspirante, que é a mesma coisa que o Júnior, seria boa para a equipe e para mim, pela estreia. Antigamente era diferente, eu posso até fazer essa tirada agora, dizer que antigamente para se estrear uma pessoa desconhecida, uma semana, 10 dias a imprensa a perguntar quem seria, e era uma incógnita, e a gente era uma coisa impressionante estrear. Agora não, todos os dias existem estreias, e a coisa tornou-se rotineira, né? Mas na época foi duro, uma semana assediado por pessoas na rua e pela imprensa, como eu me sentiria para jogar aquele jogo. Era diferente. A estreia foi boa porque nós ganhamos de um time como o Vasco, né? Colocando eu entrando e o Babá, dois desconhecidos, e ganhamos de um time bom, que era o Vasco, ganhamos 2-1, foi ótimo, tive sorte e talvez uma derrota pudesse mudar um pouco a carreira inicial, mas graças a Deus tudo correu bem, foi muito bom mesmo. E esse time era treinado por quem? Pelo Fleitas Solis, que considerei também uma ponte para mim, foi quem me ajudou muito em termos de me dar força, de me colocar, de ter coragem de me colocar na época, era difícil. Ele me colocou sem medo, confiou, jogou em cima de mim tudo e graças a Deus, com a ajuda divina mesmo, eu correspondi. Mas ele jogou tudo, não era comum a ele colocar um garoto ou um jogador estranho. Mas não sei, ele me apoiou, vai ser você que foi. E por isso eu agradeço muito, me tratava realmente como um filho. Qual era o time de Dan? Olha, eu sei também de qual, porque era o meu time de botão, era... Quando eu cheguei, Garcia Tomi, era Marinho, lateral direito que tinha, mas o oficial mesmo era Garcia Tomires de Pavão, Jadir de Aqui Jordão, Joel Rubens Índio, Benítez e Esquerdista. Aí depois entramos, já era campeão carioca quando eu cheguei, e eu peguei uma fase muito boa, né? Peguei, fui fui tri, e ainda fui bicampeão nos aspirantes, em 2 anos de... Ele foi uma sorte muito grande, isso ajudou na minha carreira. No jogo final do campeonato de 55, onde o Flamengo conquistou, onde foi tricampeão, você marcou 4 gols contra o América. Eu estou errado em dizer que você foi o homem que deu o tricampeonato para o Flamengo? Eu não diria errado, porque eu seria até brusco em dizer isso. Errado não, mas a verdade é que foi um conjunto, foi um todo que deu. Eu fui o homem que Deus marcou para finalizar, para fazer, sei lá, no momento. Mas o grupo era muito bom, não foi o Dida de maneira alguma que deu o tricampeonato. Foi um grupo que era homogêneo, e eu tive a felicidade de ter sorte no momento. Que eu podia, em outros jogos, não perdi tantos gols, poderia, mas naquele não, estava fadado a ser o autor dos gols. Tanto que a primeira partida eu não joguei, eu era reserva. Foi 1-0 gol de Evaristo, a segunda também não joguei, foi 5-1 América, impressionante, o América era um bom time, e eu entrei na terceira, parece uma coisa que teria que ser, né? E foi 4-1 para o nosso time e tive a sorte de fazer os 4 gols. Até a chegada da era Zico, você foi o maior goleador da história do Flamengo, né? Na época não se contava muito não, né? Eu só sei o seguinte, que o número que dão aos gols que eu já fiz na minha matemática, está baixo. Porque 244 em 10 anos seriam 24 gols por ano. Eu acho isso muito abaixo. Você fazia muito mais? Eu acredito que sim. O campeonato, quase todos os campeonatos que era metade do ano, era 20, 21. Então, para fazer mais treino, o resto do ano fazendo excursões por interior. Rio São Paulo. Aí, quer dizer, mas não tem problema não, cara, quer dizer, o mínimo de artilheiro que tem agora tem 600 e eu tenho 244. Acho estranho, mas de qualquer forma,
Tem uma coisa também, jogávamos uma vez por semana, né? A maior parte das vezes era uma vez por semana. Isso diminui muito, né? Agora joga 3 jogos. É isso. De qualquer maneira, tá bom, 25 gols por ano tá bom. Já é alguma coisa. Ainda hoje eu me emociono, né? Até brincadeira dizer isso, mas me emociono que às vezes tem casos impressionantes na rua, que o senhor, e teve um dia que faltou me beijar, entendeu? Com aquele tipo de veneração, que aquilo eu falo agora e mostro que realmente 30 anos depois, dívida e tal, existem ainda casos assim. São raros, mas isso emociona muito. A gente não tem homem ou mulher ou ser humano que não tem pelo menos um esquíciozinho de vaidade. E todo mundo tem. E isso emociona. Em toda a história do clube, quem que você considera que seja o maior jogador que já jogou pelo Flamengo? Eu, sem sombra de dúvida, peguei no fim de carreira, mas me deu a impressão, assim, peguei em 6 meses. O maior jogador que eu vi jogar se chama Tomás, é o Zizinho, né? Aquilo, para mim, uma fera, sei, jogava demais, comandava o time que ele estava. Eu peguei já a final de carreira, mas o cara era fera. Só que ele fazia em campo ainda? Comandava tudo, né? Por exemplo, ele falava, gesticulava, como quem dá, como basquete, dá aqui, me dá de novo. E de repente ele ia entrando, entendeu? Articulava tudo, voltava e comandava falando, e dava aqui, pega. E qualidade, não tinha nada de muita trivela. Qualidade de drible, tá aqui, já sabe que ali ele dá ali, entendeu? Cara formidável, eu acho. Bom, eu falar de mim, se eu falar bem, o cara vai dizer, esse cara é mascarado para show. Se eu falar mal, o cara assim, cara bobão. Então, que vocês julguem alguém no passado, o avô, o tio, sei lá, o bisavô. Mas eu dizer, se eu disser, não, eu acho que eu era bom, cara é mascarado. Se eu disser, não, eu não era, sou bobão. Então, me permite, desculpe, mas me permita não responder isso não. Deixa os outros falarem isso, né? Está na glória do Flamengo o tricampeonato de 53, 54, 55. Quando perdemos o primeiro jogo para o América, ganhamos o primeiro jogo de 1-0 com um gol do meio do campo de Evaristo. Perdemos o segundo jogo de 5-1 e fomos ganhar o terceiro jogo quando todos pensavam que o Flamengo já havia jogado a toalha branca. Fomos ganhar de 4-1 com gol de Dida, um formidável atleta rubro-negro, camisa número 10, a camisa fantástica do Flamengo. Partiu Evaristo, conduz a bola, vai penetrando, a jogada é perigosa, embaraça-se agora em Hélio, já tocou na esfera, deixou para Duca, Duca para Dida, livre, apontou, gol do Flamengo! Dida Jorge, um golaço, Valdir, uma coisa extraordinária, o tiro de Dida. Quando agora Dida é jogado ao solo, pisado, abraçado pelos seus companheiros.